Capítulo 2. 4 semanas depois, Breuer estava sentado à sua escrivaninha no consultório em Bachstrasse 7. Eram 4 da tarde e ele aguardava impacientemente a chegada de Franley Louis Salomé. Era incomum um hiato durante sua jornada de trabalho. Porém, não ânsia em vê-la. Ele despachara rapidamente seus 3 pacientes anteriores. Todos sofriam de doenças de fácil diagnóstico que exigiram pouco esforço da sua parte. Os 2 primeiros, homens na casa dos 60, sofriam de doenças praticamente idênticas, uma respiração tremendamente forçada e uma tosse brônquica seca e áspera. Durante anos, Breuer vinha tratando de seu enfisema crônico que no clima frio e úmido se sobrepunha uma bronquite aguda, resultando em um grave comprometimento pulmonar. Para ambos os pacientes, prescreveu morfina contra a tosse, pó de Dover, 5 grãos 3 vezes ao dia, pequenas doses de um expectorante ipecacuiana, inalações de vapor e emplastros de mostarda no tórax. Embora alguns médicos escarnecessem dos emplastros de mostarda, Breuer acreditava neles e os prescrevia com frequência. Especialmente naquele ano, quando metade de Viena parecia ter sucumbido às doenças respiratórias. A cidade não viu o sol por 3 semanas, apenas uma gélida e implacável garoa. O terceiro paciente, um serviçal da residência do príncipe herdeiro Rodolfo, era um jovem homem febril e bexiguento, com a garganta inflada, tão retraído que Breuer teve que ser imperioso a ordenar que se despisse para o exame. O diagnóstico foi amigdalite folicular. Embora adepto da rápida extração das amigdalas com tesouros e forceps, Breuer decidiu que aquelas amigdalas não estavam suficientemente maduras para serem removidas. Em vez disso, escreveu uma compressa fria no pescoço, gargarejos com clorato de potássio e inalações de borrifos de água carbonada. Por se tratar da terceira inflamação de garganta do paciente naquele inverno, Breuer também aconselhou enrijecer a pele e sua resistência com banhos frios diários. Agora, enquanto esperava, apanhou a carta recebida 3 dias antes da Franley Salomé, com a mesma ousadia da nota anterior. Ela anunciava que iria ao seu consultório às 4 horas daquele dia para uma consulta. As narinas de Breuer se dilataram. Ela diz para mim a que horas chegará? Ela dará as cartas. Ela me concede a honra de... Mas ele rapidamente se emendou. Não se leve tão a sério, Joseph. Que diferença faz? Embora Franley Salomé não tenha como sabê-lo, acontece que quarta-feira à tarde é uma ocasião excelente para vê-la. Na longa meada das coisas, que diferença faz? Ela diz para mim. Breuer refletiu sobre seu tom de voz. Era precisamente essa autoimportância enfatuada que ele detestava nos seus colegas médicos como Billroth e Schnitzler, o pai e muitos de seus ilustres pacientes como Brans e Ingengasten, a qualidade que mais apreciava nos conhecidos mais próximos, dos quais a maioria também era seu paciente, era de pretensão. Era o que o aproximava de Anton Bucher. Talvez Anton jamais atingisse o patamar de Brans, mas ao menos não adorava o solo sob seus pés. Acima de tudo, Breuer gostava dos jovens e irreverentes filhos de alguns de seus conhecidos, os jovens Hugo Wolff, Gustave Marlet, Ted Ern e o mais improvável estudante de medicina, Arthur Stiller. Identificava-se com eles, e na ausência de outras pessoas de sua idade para ouvir, divertia-os com ataques cáusticos à classe reinante. Por exemplo, na semana anterior no baile da Policlínica, divertira um grupo de jovens homens aglomerados ao seu redor ao pronunciar: Sim, sim, é verdade que os vienenses são um povo religioso. Seu Deus se chama decoro. Breuer, o eterno cientista, recordou a facilidade com que em apenas poucos minutos mudara de um estado mental para outro, da arrogância à despretensão. Que fenômeno interessante! Conseguiria replicá-lo? De vez em quando conduzia uma experiência imaginária. Primeiro, tentava assumir a persona vienense com toda a pompa que viera a odiar. Ao se enfunar e murmurar silenciosamente, como ela ousa, envesgando os olhos e cerrando o seio, reexperimentou o ressentimento e a indignação que envolvem os que se levam a sério demais. Depois, exalando e relaxando, abandonou tudo aquilo e retornou à própria pele, a um estado mental capaz de rir de si próprio, das próprias posturas ridículas. Observou que cada um desses estados mentais tinha seu próprio colorido emocional.
Um enfatuado tinha arestas agudas, uma maldade e irritabilidade, bem como uma altivez e solidão. O outro estado, ao contrário, se afigurava regular, suave e aceitador. Essas eram emoções definidas e identificáveis, pensou Breyer, mas também emoções modestas. E quantas emoções mais poderosas e aos estados mentais que as alimentavam? Haveria uma forma de controlar essas emoções mais fortes? Isso não levaria a uma terapia psicológica eficaz? Considerou sua própria experiência. Seus estados mentais mais lábeis envolviam mulheres. Havia ocasiões, hoje abrigado na fortaleza de seu consultório, era um deles, em que se sentia forte e seguro. Nessas ocasiões, via as mulheres como realmente eram, criaturas batalhadoras e ansiosas, lidando com os incessantes e prementes problemas do dia a dia, e via a realidade de suas mamas, aglomerados de células mamárias flutuando em poças de lipoides. Conhecia seus escorrimentos, seus problemas de esmernoiróicos, sua ciática e suas diferentes protusões irregulares, bexigas e úteros com prolapso e hemorroidas e varicosites azuis salientes. Mas havia outras ocasiões de encantamento, de captura por mulheres maiores do que a vida, seus seios entumesmando em globos mágicos e poderosos, quando era dominado por uma ânsia irresistível de se fundir com esses corpos, de sugar-lhes os mamilos, de sentir seu calor e umidade. Esse estado de espírito podia ser incontrolável, podia transtornar uma vida inteira. E em seu trabalho com Berta, quase lhe custara tudo que tanto prezava. Era tudo uma questão de perspectiva, de mudar a disposição de espírito. Se lograsse ensinar os pacientes a fazê-lo conforme desejassem, poderia de fato se tornar o que Franley Louis Salomé procurava, um médico para o desespero. Sua divagação foi interrompida pelo som da porta se abrindo e fechando na antessala. Breyer esperou um momento ou dois para não parecer ansioso demais, e depois passou à sala de espera para saudar Louis Salomé. Ela estava molhada, a garoa vienense tendo se transmutado num aguaceiro, mas antes que pudesse ajudá-la a despir capa molhada, ela já o tinha feito, entregando à enfermeira e recepcionista, Frau Becker. Após conduzir Franley Salomé para dentro do consultório e fazer sinal para que se acomodasse em uma pesada cadeira estofada com couro preto, Breyer sentou-se na cadeira ao lado. Não pôde conter a observação. Vejo que a senhorita prefere fazer as coisas por si. Isso não priva os homens do prazer de servi-la? Ambos sabemos que alguns dos serviços que os homens prestam não são necessariamente benéficos para a saúde das mulheres. Seu futuro marido precisará de um retratamento intensivo. Os hábitos de toda uma vida não são facilmente extinguidos. Casamento? Não para mim. Eu lhe contei. Talvez um casamento de meio expediente. Isso poderia servir-me, mas nada que me pretesse demais. Observando sua ousada e bela visitante, Bryce se deixou cativar pela ideia de um casamento de meio expediente. Era difícil manter em mente que a idade dela era apenas metade da sua. Trajava um vestido simples, longo e preto com botões subindo até o pescoço e uma pele com uma pequena cara e pés de raposa envolvia-lhe os ombros. Estranho, pensou Breyer. Na fria Veneza ela descarta o casaco, mas não larga por um minuto em meu consultório superaquecido. Chegou o momento de tratarem do assunto que a trouxera ali. Franley disse, vamos tratar da doença de seu amigo? Desespero, não doença. Tenho diversas recomendações. Devo compartilhá-las com o senhor? Sua presunção não terá limite? Pensou indignado. Ela fala como se fosse minha colega, a chefe de uma clínica, uma médica com 30 anos de experiência e não uma colegial inexperiente. Acalme-se, Joseph, admoestou a si mesmo. Ela é muito jovem e não adora a Deus vienense. O decoro. Ademais, ela conhece esse professor Nietzsche melhor do que eu. Ela é extremamente inteligente e pode ter algo importante para dizer. Deus sabe que não tenho a menor ideia de como curar o desespero. Sequer consigo curar o meu próprio, respondeu calmamente. De fato, senhorita. Por favor, prossiga. Meu irmão Gênia, com quem me encontrei esta manhã, me ensinou que o senhor usou o mesmerismo para ajudar Hannah. O rememoraram a fonte psicológica original de cada um de seus sintomas. Lembro que o senhor me disse, em Veneza, que essa descoberta da origem de cada sintoma de algum modo dissolvia. O como desse, de algum modo, me intriga. Algum dia, quando dispusermos de mais tempo,
Espero que me esclareça sobre o mecanismo preciso pelo qual tomar conhecimento da fonte elimina o sintoma. Briar balançou a cabeça e acenou com as mãos, as palmas voltadas para Louis Salomé. Trata-se de uma observação empírica. Ainda que dispuséssemos de todo o tempo do mundo para conversar, receio que não conseguiria lhe fornecer toda a precisão que procura. Mas as suas recomendações, senhorita. Minha primeira recomendação é: não tente esse método mesmerismo com Nietzsche. Com ele não funcionaria. Sua mente, seu intelecto é um milagre. Uma das maravilhas do mundo como verá por si mesmo. Mas ele é apropriando-me de uma de suas expressões favoritas, apenas humano, demasiado humano, e possui seus próprios pontos cegos. Louis Salomé agora removeu sua pele. Levantou-se lentamente e cruzou o consultório para pô-la sobre o sofá de Briar. Observou por um minuto os diplomas emoldurados na parede, ajustou um que estava ligeiramente torto, e então sentou-se novamente e cruzou as pernas antes de prosseguir. Nietzsche é extremamente sensível a questões de poder. Ele recusaria se engajar em qualquer processo que perceba como uma submissão de seu poder a outrem. Em sua filosofia, é atraído pelos gregos pré-socráticos, especialmente pelo conceito deles de agonis, a crença de que desenvolvemos os dons naturais somente através da luta. Desconfia profundamente da motivação de quem quer que renuncie à luta e alegue ser altruísta. Seu mentor nesses assuntos foi Schopenhauer. Ninguém deseja, acredita ele, ajudar os outros. Pelo contrário, as pessoas desejam apenas dominar e aumentar seu próprio poder. Nas poucas vezes em que se submeteu a poder de outrem, acabou se sentindo devastado e enraivecido. Aconteceu com Richard Wagner. Acredito que esteja acontecendo agora comigo. Como assim, com a senhorita? É verdade que de alguma forma é pessoalmente responsável pelo grande desespero do professor Nietzsche? Ele acredita que eu seja. Por isso, minha segunda recomendação é: não se alie comigo. O senhor parece espantado. Para que compreenda, terei que contar tudo sobre meu relacionamento com Nietzsche. Nada omitirei e responderei a todas as suas perguntas com sinceridade. Isso não será fácil. Põe-me em suas mãos, mas minhas palavras devem permanecer um segredo entre nós. É claro, pode contar com isso, Franley, respondeu admirado com alguém tão direto, com quão prazeroso era conversar com alguém tão aberto. Bem, então, conheci Nietzsche aproximadamente 8 meses atrás, em abril. Frau Becker bateu na porta e entrou com um café. Se ficou surpresa ao ver Breuer sentado ao lado de Louis Salomé, e não em seu lugar costumeiro atrás da escrivania, ela não o exprimiu. Sem nenhuma palavra, depositou uma bandeja contendo xícaras, colheres e um bule de café de prata brilhante e saiu rapidamente. Breuer serviu o café enquanto a jovem prosseguia. Deixei a Rússia no ano passado devido à minha saúde. Um problema respiratório que agora melhorou bastante. Primeiro, vivi em Zurique e estudei teologia com Biederman, além de trabalhar com o poeta Gottfried Kinkel. Não sei se mencionei que sonho em me tornar poeta. Quando minha mãe e eu nos mudamos para Roma no início deste ano, Kinkel forneceu uma carta de apresentação a Matilda von Meysenburg. O senhor a conhece? Ela escreveu Memórias de uma Idealista. Breuer sentiu com a cabeça. Estava familiarizado com a obra de Malvida von Meysenberg, especialmente suas cruzadas em prol dos direitos das mulheres, da reforma política radical e de várias transformações no processo educacional. Agradavam-lhe menos os recentes tratados antimaterialistas dela, que julgava baseados em alegações pseudocientíficas. Louis Salomé continuou. Assim, compareci ao salão literário de Matilda, onde conheci o encantador e brilhante filósofo Paul Ré, de quem me tornei grande amiga. O Sr. Ré assistira às aulas de Nietzsche na Basileia muitos anos antes, e a partir de então, ambos cultivaram uma estrita amizade. Eu observava que o Sr. Ré admirava Nietzsche acima de todos os outros homens. Logo, ele chegou à conclusão de que se nós dois éramos amigos, então Nietzsche e eu também deveríamos nos tornar amigos. Paul, ou melhor, o Sr. Ré, doutor. Ela enrubesceu por um breve instante, mas o tempo suficiente para que Breuer o notasse e para que ela percebesse isso. Permita que o chame de Paul, pois é assim que me dirijo a ele e não vamos perder tempo em convenções sociais. Sou muito íntima de Paul, embora jamais venha a me molar no casamento com ele ou com qualquer outro. Mas, prosseguiu impacientemente, já gastei bastante tempo explicando um breve e involuntário rubor em minha face. Somos os únicos animais que enrubescem, não é verdade?
À falta de palavras, Brauer conseguiu apenas assentir com a cabeça. Por algum tempo, cercado por sua parafernália médica, sentira-se mais poderoso do que na conversa anterior. Mas agora, exposto ao poder do encanto da jovem, sentiu suas forças abandonarem-no. O comentário dela sobre seu rubor fora notável. Jamais em sua vida ouvira uma mulher, ou qualquer outra pessoa falar sobre a relação social de forma tão direta, e ela tinha apenas 21 anos. Paul estava convencido de que Nietzsche e eu rapidamente nos tornaríamos amigos. Lois Salomé continuou. De que combinávamos como a mão e a luva. Ele queria que eu me tornasse aluna e protegida de Nietzsche. Queria que Nietzsche fosse meu mestre, meu sacerdote secular. Foram interrompidos por um leve bater à porta. Brauer se levantou para abrir-lhe e Frau Becker sussurrou que chegara um novo paciente. Brauer sentou-se novamente, tranquilizou Lois Salomé de que dispunham de bastante tempo, pois pacientes inesperados estavam acostumados a longas esperas, e pediu que prosseguisse. Bem, continuou ela, Paul marcou um encontro na Basílica de São Pedro, o menos recomendável local para o encontro de nossa profana trindade, designação que mais tarde adotamos, embora Nietzsche muitas vezes se referisse a ela como um relacionamento pitagórico. Brauer se flagrou fitando os seios da visitante em vez da face. Por quanto tempo? Se perguntou. Terei estado fazendo isso? Será que ela observou? Será que outras mulheres me observam fazendo isso? Em sua imaginação, apanhou uma vassoura e varreu para longe todos os pensamentos sexuais. Concentrou-se mais nos olhos e nas palavras dela. Imediatamente, foi atraída por Nietzsche. Não um homem fisicamente imponente, altura média, com uma voz gentil e olhos que não piscam, e que olham para dentro e não para fora, como se estivesse protegendo algum tesouro interior. Eu ainda não sabia que ele perdera 3/4 da visão. Não obstante, havia nele algo de extraordinariamente irresistível. As primeiras palavras que me disse foram: de que estrelas caímos aqui um para o outro? Então, nós três começamos a conversar. E que conversa! Por algum tempo, pareceu que as esperanças de Paul de que nos tornássemos amigos ou de que Nietzsche se tornasse meu mentor se concretizariam. Intelectualmente, formávamos o par perfeito. Nossas mentes se entrelaçaram. Ele disse que tínhamos almas gêmeas de irmão e irmã. Ah! Ele leu em voz alta as joias de seu último livro, musicou meus poemas, revelou-me o que queria oferecer ao mundo durante os próximos 10 anos. Acreditava que sua saúde não lhe concederia mais de uma década. Logo, Paul, Nietzsche e eu decidimos que viveríamos os três juntos. Começamos a planejar passar este inverno em Viena ou possivelmente em Paris. Um relacionamento a três. Brauer carregou e se mexeu inquieta em sua cadeira. Viu-a sorrindo por seu embaraço. Não haverá nada que ela não observe? Que diagnosticadora essa mulher poderia ser? Terá alguma vez considerado uma carreira médica? Seria possível como minha aluna? Minha protegida? Minha colega trabalhando ao meu lado no consultório, no laboratório? Essa fantasia tinha poder. Poder real. Mas as palavras dela arrancaram Brauer da fantasia. Sim, sei que o mundo não sorri ante de dois homens e uma mulher vivendo castamente juntos. Ela acentuou castamente, de forma magnífica, com ênfase bastante para deixar as coisas claras, mas com brandura suficiente para evitar uma repreensão. Mas somos idealistas livre-pensadores que rejeitamos restrições socialmente impostas. Acreditamos em nossa capacidade de criar nossa própria estrutura moral. Como Brauer não respondeu, sua visitante pareceu pela primeira vez insegura sobre como prosseguir. Devo continuar? Dispomos de tempo? Estou ofendendo o senhor? Continue, por favor, Gnadich Franley. Em primeiro lugar, reservei o horário para a senhorita. Estendeu o braço sobre a escrivania para alcançar a agenda na outra extremidade e indicou as iniciais, LS. Anotadas em letras grandes na quarta-feira, 22 de outubro de 1882. Veja bem, não tenho mais nada programado essa tarde. Em segundo lugar, a senhorita não está me ofendendo. Pelo contrário, admiro sua franqueza, sua objetividade. Que bom se todos os amigos falassem assim honestamente, a vida seria mais rica e mais genuína. Aceitando o elogio sem comentário, Lois Salomé encheu sua xícara novamente de café e continuou o relato. Primeiro, gostaria de deixar claro que meu relacionamento com Nietzsche, embora intenso, foi breve. Encontramo-nos somente 4 vezes e quase sempre acompanhados por minha mãe, pela mãe de Paul ou pela irmã de Nietzsche. De fato, Nietzsche e eu raramente ficamos a sós nos passeios ou nas conversas. A lua de mel intelectual de nossa profana trindade foi igualmente breve. Fissuras apareceram,
depois sentimentos românticos e libidinosos. Talvez tenham estado presentes desde o princípio. Talvez eu seja responsável por não tê-los reconhecido. Ela estremeceu como que para se livrar dessa responsabilidade e prosseguiu contando uma sequência crucial de eventos. No final de nosso primeiro encontro, Nietzsche se mostrou preocupado com meu plano de um casto relacionamento a três, pensando que o mundo não estava preparado para isso e me pediu que mantivesse nosso plano em segredo. Estava especialmente preocupado com sua família. Sob nenhuma circunstância sua mãe ou sua irmã deveriam saber de nós. Que convencionalismo! Fiquei surpreso e desapontado e me perguntei se havia sido enganada por seu linguajar corajoso e por suas proclamações de livre pensador. Pouco depois, Nietzsche chegou a uma posição ainda mais radical, de que tal sistema de vida seria socialmente perigoso para mim, talvez até ruinoso. Assim, para me proteger, decidiu se casar comigo e pediu a Paul que me transmitisse a proposta. Em que situação colocou Paul? Mas Paul, por lealdade ao amigo, zelosamente, embora um pouco fleumático, me falou sobre a oferta de Nietzsche. Ela a surpreendeu? Perguntou Breuer. Bastante, especialmente por suceder nosso primeiro encontro. Além disso, também me perturbou. Nietzsche é um grande homem e é dotado de uma gentileza, de um poder, de uma presença extraordinária. Não negarei, Dr. Breuer, que me vi fortemente atraída por ele, mas não romanticamente. Talvez tenha sentido minha atração por ele e não tenha acreditado em minha afirmação de que o casamento estava tão longe de minha mente como o romance. Uma súbita rajada de vento fazendo bater as janelas distraiu Breuer por um momento. Subitamente, senti uma rigidez no pescoço e nos ombros. Estivera tão atento escutando que por vários minutos não moveram um só músculo. Por vezes, pacientes conversaram com ele sobre assuntos pessoais, mas jamais daquela forma. Jamais face a face, jamais de forma tão imperturbável. Berta revelara muitas coisas, mas sempre em um estado mental ausente. Lois Salomé estava presente. Mesmo ao descrever eventos remotos, criava tais momentos de intimidade, que Breuer se sentia como se fossem amantes conversando. Não teve problema em compreender por que Nietzsche propusera o casamento após um único encontro. Então, Franley. Então resolvi ser mais franco em nosso encontro seguinte, mas isso acabou sendo desnecessário. Nietzsche logo percebeu que a perspectiva de casamento o assustava no mesmo grau em que me repugnava. Em nosso encontro seguinte, 2 semanas depois em Horta, suas primeiras palavras para mim foram de que eu deveria esquecer sua proposta. Em vez disso, ele me enxortou a me unir a ele na busca do relacionamento ideal. Apaixonado, casto, intelectual e não marital. Os três nos reconciliamos. Nietzsche estava tão animado com o nosso relacionamento a três que insistiu, uma tarde em Lucerna, que possássemos para isto. A única fotografia de nossa profana trindade. Na fotografia que entregou a Breuer, 2 homens estavam de pé diante de uma carroça. Ela estava ajoelhada dentro do veículo, brandindo um pequeno chicote. O homem à frente, com o bigode olhando para o céu, é Nietzsche, disse calorosamente. O outro é Paul. Breuer examinou as fotografias com atenção. Perturbou-o ver esses 2 homens, gigantes, patéticos e agrilhoados, domados por essa bela e jovem mulher com seu chicotinho. O que acha de meu estábulo, Dr. Breuer? Pela primeira vez, um de seus comentários chistosos não teve ressonância e Breuer se levantou, subitamente, de que ela não passava de uma garota de 21 anos. Sentiu-se desconfortável. Não estava de ver máculas em sua politez. Seu coração se solidarizou com os 2 homens em servidão. Seus irmãos, sem dúvida, poderia ter sido um deles. Sua visitante deve ter sentido a impropriedade, pensou Breuer, observando como se apressou em continuar a narrativa. Encontramo-nos 2 ou 3 vezes, em Tauterbeck, cerca de 3 meses atrás com a irmã de Nietzsche, e depois em Leipzig, com a mãe de Paul. Mas Nietzsche me escrevia constantemente. Eis uma carta em resposta à minha narração de quão comovido eu fiquei com seu livro Aurora. Breuer leu rapidamente a carta curta que ela lhe entregou. Minha querida Lou, também eu tenho auroras ao meu redor e não são pintadas. Algo que já não cria possível. Encontrar um amigo para minha derradeira felicidade e sofrimento. Agora se me afigura possível. A possibilidade dourada no horizonte de toda a minha vida futura. Fico tocado sempre que chego a pensar na alma ousada e rica de minha querida Lou. Friedrich Nietzsche. Breuer se manteve silente. Agora, senti um elo de empatia ainda maior para com Nietzsche. Encontrar auroras e possibilidades douradas, amar uma alma rica e ousada,
Todos precisam disso, pensou, ao menos uma vez na vida. Durante esse mesmo período, continuou Salomé, Paul começou a escrever cartas igualmente ardentes. Apesar de meus melhores esforços de mediação, a tensão no seio de nossa trindade aumentou alarmantemente. A amizade entre Paul e Nietzsche estava se desintegrando a olhos vistos. Finalmente começaram a desmerecer um ao outro em suas cartas para mim. Certamente interrompeu Brahe. Isso não consistiu surpresa para a senhorita. 2 homens ardentes em uma relação íntima com a mesma mulher. Talvez eu tenha sido ingênua. Acreditei que nós 3 pudéssemos partilhar uma vida intelectual, pudéssemos realizar um trabalho filosófico sério conjuntamente. Aparentemente perturbada pela observação de Breuer, ela se levantou, espreguiçou-se ligeiramente e andou até a janela, parando no trajeto para examinar algumas peças sobre a escrivaninha. Um almofariz com pilão de bronze do Renascimento, uma pequena imagem funerária egípcia, um intrincado modelo de madeira dos canais semicirculares no interior do ouvido. Talvez eu seja obstinada, falou olhando pela janela. Mas continuou não convencida de que nosso relacionamento a 3 fosse impossível. Poderia ter funcionado, não fosse a interferência da detestável irmã de Nietzsche. Nietzsche me convidou para passar o verão com ele e Elizabeth em Tauterbeck, uma aldeia da Turíngia. Ela e eu nos encontramos em Bayreuth, onde encontramos Wagner e assistimos a uma representação de Parzival. Depois viajamos juntos para Tauterbeck. Por que a chama de detestável, Franley? Elizabeth é uma tola desagregadora, mesquinha, desonesta, antissemita. Quando cometi a asneira de contar que Paul é judeu, não mediu esforço para levá-lo ao conhecimento de todo o círculo de Wagner, de modo a assegurar que Paul jamais fosse bem-vindo em Bayreuth. Brauer pôs sua xícara de café de volta sobre a escrivania, enquanto de início Salomé o embalara no agradável e seguro reino do amor, da arte e da filosofia. Agora suas palavras o traziam de volta à realidade, ao detestável mundo do antissemitismo. Naquela mesma manhã, lera no New Free Press uma matéria sobre fraternidades percorrendo a universidade, invadindo as salas de aula, brandando Juden hinaus, fora com os judeus, e forçando todos os judeus para fora das salas de aula, empurrando fisicamente quem resistisse. Franley, também sou judeu e gostaria de saber se o professor Nietzsche compartilha os pontos de vista antissemitas da irmã. Sei que o senhor é judeu, Gênia me contou. É importante que saiba que Nietzsche se importa somente com a verdade. Ele detesta a mentira do preconceito, de todos os preconceitos. Ele odeia o antissemitismo da irmã. Está consternado e desgostoso porque Bernhard Foster, um dos mais contundentes e virulentos antissemitas da Alemanha, a visita com frequência. Sua irmã Elizabeth... Agora suas palavras afluíram mais rapidamente, o tom de voz uma oitava mais alto. Breuer percebeu que ela sabia que estava se afastando do roteiro traçado, mas ela não conseguia se conter. A Elizabeth, Dr. Breuer, é uma víbora. Ela me chamou de prostituta. Ela mentiu para Nietzsche, contando-lhe que eu mostrei aquela foto para todo mundo e me gabei de como ele ama o gosto do meu chicote. Ela vive mentindo. É uma mulher perigosa. Algum dia, anote minhas palavras, ela cometerá um grande dano a Nietzsche. Ainda de pé, segurou firmemente o espaldar da cadeira ao proferir essas palavras. Depois, sentando-se, continuou mais calma. Como o senhor pode imaginar, minhas 3 semanas em Tauterbeck com Nietzsche e Elizabeth foram complexas. Meus momentos a sós com ele foram sublimes, maravilhosas caminhadas e profundas conversas sobre tudo. Às vezes, sua saúde lhe permitia conversar 10 horas ao dia. Pergunto-me se alguma vez houve tamanha abertura filosófica entre 2 pessoas. Conversávamos sobre a relatividade do bem e do mal, sobre a necessidade de libertar-se da moralidade pública de modo a viver moralmente, sobre a religião de um livre pensador. As palavras de Nietzsche pareciam verdadeiras. Tínhamos cérebros irmãos. Conseguíamos dizer tanto um para o outro através de meias palavras, de meias sentenças, de meros gestos. Contudo, esse paraíso foi estragado, porque o tempo todo estávamos sob o olhar de sua irmã serpentina. Eu a via escutando, sempre entendendo mal, tramando. Diga-me, por que Elizabeth iria caluniá-la? Porque está lutando pela sua vida. Trata-se de uma mulher mentalmente limitada e de espírito embotado. Ela não pode se permitir perder o irmão para outra mulher. Nietzsche é, e sempre será, a única fonte de significado para sua vida. Ela relançou seu relógio depois da porta fechada. Estou preocupada com a hora, de modo que contatei o resto rapidamente. Exatamente no mês passado,
A despeito das objeções de Elizabeth e Paul, Nietzsche e eu passamos 3 semanas em Leipzig com a mãe de Paul, onde novamente tivemos sérias discussões filosóficas, particularmente sobre o desenvolvimento da crença religiosa. Partimos apenas 2 semanas atrás, com Nietzsche ainda acreditando que nós 3 posaríamos a primavera juntos em Paris. Só que agora eu sei, isso jamais ocorrerá. Sua irmã logrou envenenar-lhe a cabeça contra mim, e ultimamente ele começou a remeter cartas cheias de desespero e de ódio para Paul e para mim. E agora, hoje, Franley Salomé, em que pé estão as coisas? Deterioro geral. Paul e Nietzsche se tornaram inimigos. Paul fica zangado sempre que lê as cartas de Nietzsche para mim, sempre que toma conhecimento de qualquer sentimento de ternura meu por Nietzsche. Paul lê suas correspondências? Sim, por que não? Nossa amizade se aprofundou. Suspeito que sempre estarei junto dele. Não temos segredos um para o outro. Chegamos a ler o diário um do outro. Paul tem me implorado para romper com Nietzsche. Finalmente que esse escrevia a Nietzsche que, embora sempre preze nossa amizade, nosso relacionamento a 3 não é mais possível. Contei-lhe que havia por demais influência destrutiva, demais de sua irmã, de sua mãe, das brigas entre ele e Paul. E a resposta dele: selvagem, assustadora. Ele escreve cartas ensandecidas, às vezes insultando ou ameaçando, outras vezes profundamente desesperadoras. Olha aqui estas passagens que recebi nesta última semana. Ela apanhou 2 cartas cuja própria aparência denotava agitação. A letra desigual, as várias palavras abreviadas ou sublinhadas diversas vezes. Breuer olhou de relance os parágrafos que ele circundara. Porém, incapaz de decifrar mais do que umas poucas palavras, devolveu as cartas à jovem. Esquece, disse ela. Quão difícil é ler sua letra. Deixe-me decifrar esta carta endereçada a Paul e a mim. Não deixe que minhas erupções de megalomania ou que minha vaidade ferida incomodem você demasiadamente. E se algum dia suceder que eu me prive de minha própria vida em um ataque de paixão, isso não deverá ser motivo de grande preocupação. Que fantasias tenho de você? Cheguei a esta razoável visão de tudo depois de ingerir, por desespero, uma enorme dose de ópio. Ela interrompeu a leitura. Isso é o suficiente para lhe dar uma ideia do seu desespero. Há várias semanas tenho estado na propriedade da família de Paul na Baviera, de sorte que toda a minha correspondência vai para lá. Paul tem destruído suas cartas mais cáusticas de modo a me poupar da dor. Mas esta, endereçada apenas para mim, lhe escapou. Se eu a banir de mim agora, será uma condenação assustadora de todo o seu ser. Você causou dano. Você causou o malefício, e não apenas a mim, mas a todas as pessoas que me amaram. Essa espada pende sobre você. Ela ergueu o olhar até Breuer. Agora, doutor, o senhor vê porque recomendo com tanta ênfase que não se alie comigo de forma alguma? Breuer sorveu profundamente seu charuto. Embora intrigado por Lois Salomé, absorto pelo melodrama que ela fez desviava, ele estava preocupado. Deveria ter concordado em tratar desse caso. Que emaranhado! Que relacionamentos primitivos e poderosos! A profana trindade, a amizade encerrada de Nietzsche com Paul, a poderosa ligação de Nietzsche com a irmã, o ódio entre ela e Lois Salomé. Preciso tomar cuidado, disse de si para consigo, para não me deixar envolver por esses turbulentos. O mais explosivo de tudo, é claro, é o amor desesperado de Nietzsche, agora transmutado em ódio, por Lois Salomé. Mas era tarde demais para virar as costas. Ele havia se comprometido, e em Veneza, declarara jubilosamente a ela: jamais me recusei a tratar dos doentes. Deu as costas a Lois Salomé. Essas cartas me ajudam a compreender seu alarme, Franley Salomé. Compartilho sua preocupação sobre seu amigo. A estabilidade dele parece precária e o suicídio uma possibilidade real. Porém, dado que a senhorita tem agora pouca influência sobre o professor Nietzsche, como persuadi-lo a me visitar? Sim, isso é um problema que venho considerando exaustivamente. Até meu nome é agora um veneno para ele e terei que agir nos bastidores. Isso significa, claro, que ele jamais poderá saber que eu articulei um encontro. Jamais conte para ele. Mas agora que sei que está disposto a se encontrar com ele... Ela se desfez da xícara e mirou Breuer tão atentamente que este teve que responder rapidamente. É claro, Franley. Conforme lhe disse em Veneza, jamais me recusei a tratar dos doentes. Após ouvir essas palavras, irrompeu em Lois Salomé um enorme sorriso. Ela estivera sob mais tensão do que ele imaginara. Com essa garantia, Dr. Breuer, começarei nossa campanha para trazer Nietzsche ao seu consultório sem que ele saiba de minha participação. A conduta dele agora está tão perturbada que estou de certo que todos os amigos dele estão alarmados e acolherão qualquer plano sensato para ajudá-lo. Em meu retorno a Berlim, amanhã,
Pararei na Basileia a fim de propor nosso plano a Franz Overbeck, amigo de Nietzsche de longa data. Sua reputação, doutor, como diagnosticador, nos ajudará. Acredito que o professor Overbeck consiga persuadir Nietzsche a se consultar com o senhor sobre o estado médico dele. Caso eu tenha sucesso, o senhor será avisado por carta. Numa sucessão acelerada, pôs as cartas de Nietzsche de volta na bolsa, levantou-se, agitou sua longa saia franzida, apanhou a estola de pele de raposa no divã e estendeu a mão para Breuer. E agora, caro Dr. Breuer? Quando ela pôs a outra mão sobre a dele, a pulsação de Breuer se acelerou. Não seja um velho bobão, pensou entregando-se ao calor da mão dela. Quis lhe contar o prazer que lhe dava o seu toque. Talvez ela soubesse, pois manteve a mão dele dentro da sua durante o tempo em que falou. Espero que nos mantenhamos sempre em contato sobre esse assunto. Não apenas devido aos meus profundos sentimentos em relação a Nietzsche e ao meu temor que seja involuntariamente responsável por parte de seu dissabor. Existe outra coisa. Espero também que nós dois nos tornemos amigos. Tenho vários defeitos, conforme viu. Sou impulsiva, o choco, sou anticonvencional, mas também tenho pontos fortes. Tenho um excelente olho para a nobreza de espírito no homem. Quando encontro tal homem, prefiro não perdê-lo. Que tal nos correspondermos? Ela largou sua mão, andou até a porta e parou bruscamente. Abriu a bolsa para apanhar 2 pequenos volumes. Oh, Dr. Breuer, quase me esqueci. Acho que o senhor deveria ter os 2 últimos livros de Nietzsche. Eles lhe darão uma visão de sua mente, mas ele não pode saber que o senhor os viu. Isso despertaria sua suspeita, pois pouquíssimos destes livros foram vendidos. Novamente, tocou o braço de Breuer. E mais um ponto. Embora tenha poucos leitores agora, Nietzsche está convicto de que a fama chegará. Ele me contou certa vez que o depois de amanhã lhe pertencerá. Assim, não diga a ninguém que o esteja ajudando. Não cite o nome dele para ninguém. Se fizer e ele descobrir, considerará uma grande traição. Sua paciente Ana, esse não é seu nome real, certo? Você usa um pseudônimo. Breuer sentiu com a cabeça. Então, aconselho-o a fazer o mesmo com Nietzsche. Auf Wiedersehen, Dr. Breuer. Despediu-se, estendendo-lhe a mão. Auf Wiedersehen, Franley, respondeu Breuer, inclinando-se e permitindo-a contra seus lábios. Ao fechar a porta depois que ela saiu, deitou o olhar sobre os 2 volumes finos e brochados, observando seus títulos estranhos. A Gaia Ciência e Humano, Demasiado Humano. Antes de guardá-los na gaveta, dirigiu-se à janela para um último relance de Lois Salomé. Ela ergueu o guarda-chuva, desceu rapidamente as escadas da frente e, sem olhar para trás, adentrou um fiacre que a esperava.